Senhor, não há nada que nos faça mais feliz do que a Tua presença, Pai. Não há nada, Senhor Deus, nem ninguém. Nada neste mundo, Senhor Deus, que possa substituir o Teu amor em nossas vidas. Nós agradecemos, Pai, por esta manhã, agradecemos por cada visitante, cada irmão ou irmã presente neste lugar, que estão ouvindo através da live. Senhor Deus, nós invocamos mesmo, Senhor Deus, o Teu nome seja glorificado aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom dia a todos, a graça e a paz, amém? Amém. Vamos lá. Que o Senhor possa conduzir a Sua palavra nesta manhã. Eu estava buscando ao Senhor para compartilhar esta palavra, e o Senhor colocou no meu coração uma palavra: escolha. Falar sobre escolhas nesta manhã. A vida é feita de escolhas. Quando acordamos, começamos a fazer escolhas, não é verdade? Toda hora que abrimos os olhos, nós decidimos se vamos levantar naquele momento, se vamos apertar lá às vezes, se alguém é como eu coloco um pouco mais cedo, uma meia hora mais cedo, e a cada 10 minutinhos a gente vai colocando soneca, até dar o horário que eu posso levantar. Eu não sei você, mas eu escolhi fazer assim. Então nós escolhemos se vamos levantar naquele momento, se vamos ficar deitado por mais um pouco, se vamos tomar o café, se não vamos tomar o café, se acordamos atrasado, nós não vamos poder tomar café, vamos logo para o trabalho. Então são escolhas diárias que nós fazemos. São escolhas que aparentemente são pequenas, mas são importantes para a nossa vida. Ela vai determinar. Se escolhemos não acordar mais cedo, nós vamos estar um pouco atrapalhados no início, chegar em cima da hora do trabalho. Ninguém chega atrasado, Só em cima do horário, ou adiantado um pouquinho. De um lado, tem gente que não viaja por causa dos preços das passagens. Do outro, tem gente que tem milhas, mas não usa. E aqui tem... seja a situação, mas se você gosta de tomar um cafezinho, comer um pãozinho, então, se você acordou atrasado, você vai escolher Muitos foram abatidos no caminho. Há muitos inimigos. Mas nós possamos entender que todas as escolhas que fazemos, sim. Já vi isso, meu alvo. Se nós queremos acordar mais cedo, nós dizemos não para um horário a menos de sono, não é verdade? E dizemos um horário a mais de sono. Mas tem escolhas nas nossas vidas, queridos, que não são tão pequenas e que ainda assim causam consequências. E essas mais importantes são consequências muito sérias, que mudam a nossa história, mudam a nossa vida, mudam o nosso dia. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor em 3 textos. Nós vamos ler hoje de manhã. Então o tema é: a vida é feita de escolhas. Nós precisamos parar um pouco e refletir sobre isso, porque às vezes nós estamos tão no automático que não conseguimos perceber as escolhas que estamos fazendo. E é importante, quando paramos diante do Senhor, o Senhor mostra. E a palavra do Senhor fala que há tempo para todas as coisas. Tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para se divertir, tempo às vezes até para ficar triste. Há tempo para todas as coisas. Então, nós precisamos entender que o Senhor nos deu o direito e colocou em nós esse direito de escolha. Vamos abrir em Deuteronômio capítulo 30, versículo 11 a 20. Ali, diante da terra prometida, que Deus deu essa promessa ao povo que estava passando por uma escravidão no Egito, e aquele povo clamava por 400 anos pela sua própria terra. Eles tinham então uma promessa que Deus fez ao seu pai Abraão, que um dia eles teriam uma nação e teriam uma terra para que eles pudessem cultivar, que eles pudessem crescer e se tornar uma grande nação. E diante de todos os milagres que o Senhor trouxe
com as 10 pragas, com o Mar Vermelho, com o Rio Jordão se abrindo, com as muralhas de Jericó caindo, com as vitórias que esse povo teve, chegou o momento da conquista. E que é engraçado que no momento da conquista, de entrada, que tinham passado por todas as lutas, no melhor momento, Deus deu uma palavra. Cuidado com as suas escolhas. E diz assim, capítulo 30, versículo 11 de Deuteronômio: o que hoje lhe estou ordenando não é difícil de fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, e de modo que vocês tenham a que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e, voltando, proclamá-lo a nós a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecê-la. Aqui ele estava falando dos mandamentos que ele deixou para aquele povo. Se você olhar depois em casa, o capítulo 28, vai ver sobre as bênçãos e as maldições. Então, Deus já tinha falado para aquele povo através de Moisés. Fala assim: fala ao povo que se eles escolherem me adorar, servirem e obedecerem a minha palavra, eles serão abençoados. E ali no capítulo 28, antes, vai dizer todas as bênçãos que alcançariam. Bênçãos emocionais, financeiras, né? E todas as pessoas que estivessem à volta deles, todas as nações que adorassem ao mesmo Deus, ao nosso Deus verdadeiro, aquele que criou todas as coisas, então eles poderiam experimentar dessas bênçãos. Mas se eles optassem estar longe de Deus, se misturassem com outras nações que adorassem outros deuses, ali também no capítulo 28, 29, começa a dizer tudo que de maldição automaticamente aconteceria a essas pessoas. Queridos, quando nós vemos que existe ali uma palavra que Deus mandaria um castigo, na verdade é tudo que está longe da luz se torna trevas. Tudo que nos afastamos de Deus, automaticamente já está pré-estabelecido que sofrerão maldições. No sentido de que tudo que eu faço de errado tem consequências do erro. Se eu escolho as coisas boas, terei consequências de bênçãos. Se eu escolho o pecado e aquilo que eu quero fazer, longe daquilo que é a vontade de Deus, também sofrerei as consequências. Então, não é que Deus vai te punir porque Ele está com raiva de você, não. Deus é amor e nada muda. Deus é amor. Mas quando nos afastamos, nós tropeçamos, machucamos o dedo, tiramos a unha do lugar. Isso dói. Isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus, nós vamos ver aqui, olha só. Vejam que hoje, 15, versículo 15, ponho diante de vocês a vida e a prosperidade. Deus coloca diante de nós, diante daquele povo, a vida e a prosperidade, ou a morte e a destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem ao Senhor e o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para tomar posse. 17. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se desviarem, deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-lo, eu hoje vos declaro que sem dúvida vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar, da qual vão tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Vamos ler juntos aqui? Leiam juntos comigo. Agora, escolham a vida. De novo.
Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Queridos, o Senhor disse àquele povo: eis que coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolham. Mas ele deixa algo tão tremendo. Ele ainda fala assim: olha, escolham por favor a vida, porque eu quero te abençoar. Escolham andar nos meus caminhos, porque eu tenho prazer em que você seja próspero em todas as áreas da sua vida. O anseio do coração do Pai, e que o Espírito Santo hoje em nossas vidas, neste tempo, é que escolham a vida que o Pai preparou para vocês. Não sejam obstinados a tomar atitudes que vão te levar longe da presença de Deus, que vão te levar a tropeçar nos caminhos que o Pai preparou outros para você e para mim. Então, aqui, queridos, é muito importante nós entendermos que o Senhor sempre tem um coração de abençoar. Às vezes nós olhamos porque tantas coisas acontecem de ruim, porque escolhas foram feitas. Talvez você tenha vivido algumas escolhas que você fez. Algumas dificuldades que você tem passado são escolhas que você fez. Tanto sua escolha como escolhas de outros. Escolhas dos nossos pais. Antes de você nascer, seus pais escolheram ter você. E se não foi bem uma escolha deles, Deus escolheu ter você. Porque de maneira assombrosamente maravilhosa, o Senhor, antes da fundação do mundo, escolheu que você estivesse neste mundo para abençoar você e para que você possa glorificar o nome de Deus. Nós fomos chamados a sermos hospedeiros da glória de Deus. E aqueles a qual Deus se hospeda e manifesta a sua vontade, não vive uma vida derrotada. Vive uma vida com boas escolhas, porque escolhe diante da palavra de Deus. E vem em Salmo capítulo 1, o que diz lá, alguns já sabem de cor, né? E salteado, mas vamos abrir Salmo capítulo 1, de 1 a 6. O salmista aqui dizendo como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Quando escolhemos andar na palavra do Senhor, nós atraímos automaticamente, nós não precisamos ficar fazendo campanhas para que as bênçãos do Senhor possam nos alcançar. Porque a palavra diz que se nós não seguirmos os conselhos, decidirmos, escolhermos a palavra do Senhor e não imitar a conduta dos pecadores e não se assentar na roda daqueles que escarnecem, então nós temos a palavra de garantia e de promessa que nós teremos. Seremos como árvore plantada, nunca deixaremos de ter água. Água é a felicidade da planta, querido. Parece que, né, quando você coloca água nessa plantinha, né, ali naquele momento parece que ela está absorvendo e daqui um pouco ela começa a ficar mais bonita. Porque ela fica feliz. Porque esta água traz felicidade. E aqueles que bebem outro tipo de água e que às vezes achando que é água, mas é veneno, vão morrendo diariamente. O que o mundo tem nos dado é veneno. Então nós não podemos, temos que cuidar com a água envenenada do mundo, mas que nós possamos tomar da água da vida, que é Jesus Cristo, amém? E aqueles que optam em escolher o outro lado, não é o caso dos ímpios, no versículo 4. E eles são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunhão
na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, escolhas, elas são essenciais e importantes. Nós fazemos, e mesmo que ignorarmos isso, nós continuaremos fazendo escolhas. Que escolhas você tem feito na sua vida? Vamos abrir a palavra também em João 15, 6 e 7. Olha o que diz lá. A teu respeito, lá nos céus. Olha o que Jesus falou. Evangelho de João, capítulo 15, versículos 6 e 7. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Se nós decidirmos escolher a palavra, temos a garantia de que podemos pedir, porque nosso coração estará ligado ao coração de Deus. Nós saberemos como orar. A palavra diz que nós não recebemos porque não sabemos pedir. Mas quando permanecemos em Deus, nós começamos a saber e a discernir o que escolher. O que é bom e o que não é. Porque uma criança não sabe muitas vezes o que é bom para ela. Mas o adulto, aquele que tem discernimento, sabe que a tomadinha ali não pode. Até mudar a tomada agora, né? Para não ficar com o dedinho ali enfiando, né? Na tomadinha, né? Ficou bem pequenininha, até a criancinha pequenininha não consegue pôr ali. Mas antigamente a tomada chamava, né? Atenção. Não sei o que era isso, né? Mas a tomadinha, aqueles 2 dedinhos cabiam ali certinho e tomavam um choque. Então nós, quando somos crianças na fé, quando não temos esse discernimento, nós precisamos deixar com que o Pai escolha por nós. De que pessoas maduras na fé possam nos ajudar a fazer escolhas corretas na vida. Os pais espirituais e os pais biológicos ajudam os filhos a fazerem as boas escolhas. Quantas vezes ajudei a Rebeca e a Sara a fazer boas escolhas? Quando é criança a gente conduz, quando é adolescente a gente às vezes luta, né? E quando é adulto a gente ora. Misericórdia. Quantas vezes meus pais pediram misericórdia diante do Senhor pela minha vida, pela vida das minhas irmãs. Quantas vezes, né, irmã Leci? Senhor, abençoa, Senhor Deus, o Nicolas. Que ele possa ter esse discernimento dessa situação. Eu sei o que ele tem que fazer, mas ele precisa entender isso. Porque ele era adulto já e não tinha como decidir e fazer as coisas por ele. Ele precisava escolher. Mas se ele ouvisse os bons conselhos, eu sei que ele ouve os bons conselhos, né? Isso é um testemunho. Ouve os bons conselhos da mãe e do pai, então nós somos bem-sucedidos. Aqui, queridos, Jesus veio nos revelar o Pai, que tem a melhor vontade, que tem prazer em nos abençoar, porque fugimos disso muitas vezes, querendo tomar os nossos caminhos em algumas decisões, e vamos sempre dar chute em pedras descalços. Quantos já arrancaram o tampão do seu dedo? Quantos já tiraram a unha do seu dedo? Quem já aconteceu? Eu nunca vi, mas eu para mim não, né? Meus dedos já tiveram bastante. Esse dedinho então do lado aqui, sabe quando chutaram aquela quina da cama? Porque às vezes estava escuro, às vezes estava estabanado, às vezes tomou decisões erradas. E deu aquela, né, topada ali. Como diz lá em Cascavel, aquela peixada. Peixada lá é batida, tá? Não é como aqui nós reunindo para ir num lugar comer peixe, né? Ou então comprar peixe. Isso foi até estranho quando chegamos em Cascavel. Teve uma peixada ali na esquina. Pai e a mãe falou assim, aonde que tem peixe aí, né? Eu falei assim, não, tem uma batida, mas graças a Deus deu tudo certo. Ninguém ficou ferido. Então são coisas que nós, fechando parênteses, né, precisamos aprender a fazer escolhas e saber e confiar que Deus tem as melhores escolhas.
escolhas importantes para a vida, escolhas em ter um filho, não, escolhas no nosso casamento, escolhas em trabalho que vamos trabalhar, que vamos desenvolver, profissões. Depois de a melhor escolha, a maior escolha, que é aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a segunda mais importante é com quem eu vou me casar. Porque daí se desenrolarão a minha vida. E ainda que escolhamos de maneira errada, nós precisamos do Senhor ainda mais, pelas misericórdias dele, nos ajudar a consertar. E eu quero dizer, com Jesus não há nada que esteja torto que não pode ser endireitado. Não há nada que esteja na derrota que não pode ser transformado em vitória. O Senhor é aquele que transforma o caos num mundo organizado. Haja luz, haja água. Tudo estava sem forma e vazia. Na verdade, na versão lá em Gênesis 1:1, versão original, não é que o mundo, a terra era sem forma e vazia. O sentido é, a terra se tornou sem forma e vazia. Algumas curiosidades, alguns estudiosos entendem que Deus criou, mas na queda de Satanás na terra se destruiu. É assim que ele faz com as vidas. Ele quer destruir aquilo que Deus fez de bom. Ele não pode tocar Deus, mas ele quer então destruir a criatura de Deus, a criação de Deus, e nós somos a melhor e mais importante criação de Deus. Jesus, enquanto quer nos tornar filhos, co-herdeiros com ele diante do Pai, Satanás quer nos levar junto com ele para o inferno. Então lá a terra se tornou sem forma e vazia. Então o Senhor, aquilo que era já uma criação, porque Deus não cria nada ruim, amém? Então ele criou o perfeito, mas houve uma destruição, e aquela destruição que o Senhor fez, reorganizou de novo. E se a sua vida estiver sem forma e vazia, o Senhor quer trazer luz, quer trazer paz, quer trazer organização na sua vida. Escolha a palavra de Deus hoje. Escolha os princípios de Deus, porque tudo que está em desordem na sua vida se tornará em ordem. E ainda que soframos lutas, seremos os bem-aventurados, mais felizes da terra. Porque a igreja primitiva, ainda que eram dilacerados alguns nos campos, nas arenas, eles cantavam e louvavam ao Senhor. Eu ouvi essa semana na reportagem um comentário de uma filha de 18 anos que perdeu seu pai de 41 anos para o Covid. E ela recebeu uma mensagem dele. E a última mensagem que ela tem no seu celular é que a sua mãe recebeu é: minha esposa, que ainda que eu não volte, nunca deixe de amar a Deus. Nunca deixe com que as nossas filhas sintam raiva ou que elas possam servir ao Senhor sempre, porque eu vou estar no lugar melhor. Isso é tremendo. E esta manhã eu estava também ouvindo um pouco a pastora missionária Jocimeia, ela dizendo, olha, às vezes, comentando num comentário de um pastor amigo dela que perdeu sua esposa, não é sobre Covid nada, mas na época que perdeu, uma esposa ativa, uma mulher de Deus. Como isso pode acontecer com uma mulher que faz bem às pessoas? E oraram, e clamaram, e creram, e por cura, e ela morreu. E ele disse para ela foi curada. E eu achei tremendo. Por que ela foi curada? Porque no céu não há doenças. E o Senhor curou essa pessoa lá com ele, levou para que ela pudesse estar sã e salva de toda a doença. Não há mais choro, não há mais doença, não há mais enfermidades. E eu achei tremendo isso. Eu lembrei do meu pai, nós oramos, clamamos, e ele foi recolhido, ele foi curado. Amém? Teu pai foi curado. Que tremendo, né, mãe? O pai foi curado. Isso é maravilhoso. Eu achei tão poderosa esta palavra que ela trouxe, que aquela mulher entrou num ambiente de cura. Deus ouviu a oração do seu povo.
Ainda que passamos por esse tempo, temos que ter essa garantia, essa certeza, a qual nós temos pregado. E aqui, queridos, nós podemos entender as escolhas que temos feito. Essas escolhas são razão da nossa vida. Então talvez você que está se sentindo as consequências de escolhas do teu passado, Deus pode transformar. Ainda que pessoas que escolheram por você, escolheram coisas erradas, talvez a vida dos seus pais era uma vida que você poderia usufruir de algumas prosperidades, mas eles escolheram coisas erradas e hoje você sofre por causa das escolhas dele. Mas Deus transforma isso. Nós não precisamos ficar presos às escolhas dos outros, às escolhas erradas dos outros e às nossas escolhas do passado. Nós não precisamos ficar presos aos traumas do passado. Nós não precisamos ficar presos às investidas do inimigo contra as nossas vidas no passado. Hoje nós temos autoridade e o Senhor pode transformar a sua vida hoje de tudo isso. Amém? Hoje eu posso escolher ser feliz. A vida é feita de escolhas. Toda escolha tem 2 ou mais opções. Se eu escolher uma, vou rejeitar a outra. Se eu escolhi a minha esposa para casar, eu rejeitei todas as outras. Tanto assim também não. Algumas que queriam, outras que achavam que queriam casar com um rapaz, com um cristiano lá. Mas dentre algumas eu falei, eu quero a Fabiana. Eu vou lutar pela Fabiana. Hoje eu acordei e falei para ela assim, você foi a segunda melhor escolha que eu fiz na minha vida. Que palavra de amor, né? Aí homens, comecem a pegar isso aí. É importante. Você é a segunda melhor escolha. Ela não vai ficar triste. Porque quem é a primeira? Jesus. Se ela sabe que você ama Jesus, então ela sabe que você vai amar ela. Mulher também pode dizer que ao seu marido, você é a segunda melhor escolha. E aquelas que ainda estão aguardando, pela restauração desta área na sua vida, o Senhor vai restaurar isso. Se você fizer as boas escolhas, não escolher errado. Ou não escolher errado novamente, porque muitas pessoas escolhem uma vez errado e não tem o Senhor ali, e não dá certo, e a vida se tornou um caos, e filhos, dificuldades, e a segunda escolha de novo errado. Quantas pessoas aí estão em 3º, 4º, 5º, 6º, 10º, 17º, nem vou falar quem é, você já sabe, né? Casamento. Porque as escolhas que nós fazemos, nós precisamos ter responsabilidades. Nós temos livre-arbítrio, mas se escolhemos agora, então vamos em frente e vamos crer que Deus transforma aquilo que nós escolhemos errado. Se nós nos arrependemos, nos humilharmos e falarmos, Senhor, entra agora na minha escolha, faz algo, põe em ordem isso. Eu escolhi errado, me perdoa, eu me arrependo. O arrependimento é a humildade, é o primeiro passo para que Deus possa colocar em ordem as nossas vidas. Escolha se arrepender, escolha se humilhar. Não transfira a culpa. E também meditando um pouco, ouvindo um pouco a palavra da irmã Jocimeia, não sei se todos sabem, mas ela, quando era criança, foi abusada pelo seu pai. E ela falou assim, olha, eu poderia ter justificativas para que eu pudesse ser a pessoa mais revoltada, e durante algum tempo eu fui, mas o Senhor me restaurou e eu pude escolher perdoar o meu pai. Eu sou responsável não pelas escolhas dos outros, mas eu sou responsável pelas minhas próprias escolhas. E se eu decidir fazer segundo a palavra do Senhor, Deus transforma. Falou assim, e eu decidi não ficar olhando para trás daquilo que o diabo tentou destruir a minha vida, mas eu estou olhando tudo aquilo que Deus fez e transformou na minha vida. É muito melhor do que o que o inimigo tentou fazer comigo. Então eu sou feliz por tudo que o Senhor fez na minha vida. E eu achei maravilhoso, quis compartilhar isso com vocês, porque é isso que nós devemos fazer, escolher não ficar preso no passado. Não ficar preso naquilo que o inimigo tentou destruir ou que pessoas tentaram destruir. Você é livre hoje em Jesus para escolher, perdoar e se libertar dessas situações na tua vida, no teu coração, na tua mente. Amém?
E Deus pode colocar em ordem aquilo que se tornou uma bagunça. Se hoje você está uma bagunça, Deus não te fez uma bagunça. Se hoje você está sem rumo, o Senhor não te fez sem rumo. O Senhor fez com um propósito e colocou na sua vida, no seu coração, na sua alma, aquilo que Ele tem para você neste mundo. Te abençoar. E aqueles que estiverem à sua volta, escolha a bênção. Agora, hoje, nesse momento, se livre disso tudo que está na tua mente te atrapalhando para ter uma vida feliz. Eva e Adão escolheram o fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles escolheram a morte. Porque Deus falou assim, olha, se você comer desta árvore, você morrerá. E eles morreram espiritualmente diante de Deus. Eles tinham comunhão, mas eles tiveram que sair da comunhão que tinham com Deus para viver um dia a dia de muita luta. Abraão escolheu ter um filho da serva de Sara. Escolheu ter... E qual que foi a consequência disso? Uma briga familiar. Até hoje nós vemos os árabes, filhos de Ismael, de Abraão com Agar, e os israelitas, filho de Abraão com Sara. Hoje, as maiores lutas no mundo não é de guerra fria entre Rússia, Estados Unidos ou qualquer outra coisa. A maior guerra que existe hoje é pela Terra Santa. É por uma escolha que Abraão fez, que Sara fez, mas que Abraão topou. Assim como Eva comeu, mas Abraão topou. Quem que é o responsável por dizer, de conduzir a família à presença de Deus? É do homem. Se o homem falha, a mulher se levanta. E se ela falha e ele não está preparado, há um caos na família. Então, nós precisamos cuidar com as nossas escolhas e também zelar pelas escolhas da nossa casa. Se não temos certeza, vamos orar e vamos pedir a direção de Deus. Não vamos tomar decisões precipitadas. Aqui Abraão tomou essas decisões precipitadas, achando que era a melhor opção. Deus já tinha falado que ia dar uma descendência e passar os anos. A pior coisa na nossa vida é que quando nós temos uma promessa, as coisas vão tendo tempo, né? Ah, não foi hoje, não foi amanhã, não foi o ano que vem, foi daqui. Às vezes demora 10 anos para nós recebermos coisas e a gente vai se definhando nesse tempo. Não, para nós recebermos a promessa, nós temos que permanecer. E que diz aqui no capítulo 15 de João, se vocês permanecerem. A nossa escolha de permanecer casado com a mesma mulher, permanecermos em oração pelos nossos filhos, permanecermos fiéis ao Senhor, então receberemos água viva, nunca vai faltar nada. E ainda que as coisas tenham dificuldades, o Senhor vai restaurar, amém? O Senhor quer restaurar hoje coisas quebradas na sua vida. Davi escolheu a mulher do seu próximo. A consequência, a sua casa virou uma bagunça. A meia-irmã, o meio-irmão tentou abusar a meia-irmã, o outro irmão dela foi lá e matou esse meio-irmão, e depois o filho quis o trono de Davi. Então virou uma bagunça. Ainda que possamos ser homens e mulheres de Deus, se nós não cuidarmos com as nossas escolhas, vamos ter consequências. Ainda que Deus transforme algumas coisas, a Bíblia diz que, no Velho Testamento diz que a maldição alcançaria até 4ª geração, mas Deus transforma em bênção até 1000 gerações. Só para você entender a diferença de caminhar debaixo da bênção. E que ainda que essas consequências alcancem as nossas vidas, elas vão cessar em Cristo Jesus. Quando nós decidimos colocar Cristo na circunstância, quando nós escolhemos isso, há um poder nos céus. O Senhor move exércitos, milhares de anjos, porque o Senhor vê aqueles que se posicionaram e permaneceram. Vai lá, não deixa que o inimigo toque mais, porque ele ou ela escolheu a minha presença, e eu zelo por aqueles que estão na minha presença. Eu abençoo aqueles que estão na minha presença. Que tipo de escolhas? Mas Davi também escolheu se arrepender. Deus abençoou a sua atitude e o povo que estava
junto com ele. Durante 40 anos, o reinado de Davi e do seu filho Salomão, não houve guerra em Israel. Já pensou 40 anos sem luta? Só na bonança? Quem que não gostaria disso? Mas dentro da casa, da escolha de Davi, o povo foi poupado dessa situação da casa dele. De outras situações, o povo não foi poupado. Mas outros povos não invadiram Israel. Eles tiveram problemas na situação do povo. Mas o Senhor abençoa aquela nação. O Senhor abençoa a família que está na presença de Deus. Desde que as nossas escolhas sejam boas escolhas. Que tipo de escolhas você tem feito nesses dias difíceis? Que escolhas nós fazemos? Nós somos fruto das nossas escolhas ou das escolhas dos outros? Jesus, querido, se fez maldição em nosso lugar. Amém? Para podermos ter o direito de novas escolhas. O Senhor nesta manhã está te lembrando, na verdade, porque Ele já fez isso na cruz. A cruz é o nosso direito nele de podermos fazer novas escolhas, de uma segunda chance na nossa vida, de sermos felizes e mais que felizes, abençoados. Você foi chamado para ser feliz, querido, para ter paz na sua vida, independente das circunstâncias. Ele pagou as nossas dívidas, a dívida das nossas péssimas escolhas, e agora temos esta oportunidade de fazer boas escolhas. Não precisamos viver na maldição do passado. Podemos viver o milagre que Ele nos deu na cruz. Essa é a mensagem do Evangelho. Aquilo que não era possível, agora se tornou possível. Aquilo que não era possível, aquilo que o inimigo coloca na tua mente, que não é possível eu ser feliz porque eu me martírio, porque eu escolhi errado, agora eu tenho que sofrer mesmo. Não, queridos. Se o Senhor quer que você tenha mais um tempo de ajustes, Ele vai permitir continuar um pouco mais de tempo, mas o que Ele quer é cessar isso na sua vida. É te dar uma nova situação. É te abençoar. O que era só para ser um milagre, você pensa, eu não vou conseguir sair disso. É só um milagre. Deus pode fazer agora. Deus já pode fazer isso hoje. E talvez se concretizar isso na sua vida amanhã, daqui uma semana. Mas nós precisamos crer que já está feito no reino dos céus. Quando nós nos arrependemos, quando nós mudamos as nossas escolhas, direcionamos as nossas escolhas para a palavra de Deus. Não espere que tudo vai acontecer na mesma hora, no mundo físico, mas na mesma hora acontece no reino dos céus. Na mesma hora a sua condição mudou. E você tem que crer nisso, você tem que ter fé nisso. Senhor, eu oro por essa situação e eu creio, em nome de Jesus, eu me arrependo e eu creio que o Senhor vai me direcionar, me dá força somente para permanecer fiel àquilo que o Senhor colocou na minha vida através da sua palavra, porque eu já sei que amanhã as minhas lágrimas serão enxugadas. Amanhã eu verei os milagres que o Senhor tem. Amanhã eu terei uma família restaurada. Amanhã eu terei um trabalho para honrar com dignidade a minha casa. Amanhã eu terei uns filhos restaurados na presença do Senhor. Amanhã eu terei uma igreja que se ama e que possamos viver em comunhão. Como é precioso a nossa comunhão. Até isso precisamos voltar a fazer algumas escolhas para restaurar esse ambiente que se perdeu na vida da igreja. Nossa visão está restaurada apenas pelo óculos, a lente da palavra. Quando nós, igual hoje, eu ainda estou enxergando aqui de longe, mas se eu ficar de perto aqui eu não consigo. Vou entregar a mãe aqui. Ô mãe, olha ali para mim, lê ali. Não estou conseguindo essa semana, né? Eu estava sem óculos, esqueci o óculos dela, né? Ou ela teve que chegar bem pertinho lá, agora eu estou vendo. Às vezes a nossa vida está assim, no dia a dia, eu não consigo enxergar direito. Mas sabe por quê? Porque existe um óculos que Deus nos deu, uma lente de contato poderosa, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. E muitos estão destruindo a autenticidade e aquilo que é esta palavra.
inspirada por Deus, de Gênesis a Apocalipse. Eu creio nesta palavra. Recebi essa semana um videozinho na hora dos pastores, mostrando uma pessoa gritando na rua que eles querem acabar com essa palavra, porque a Bíblia é um livro racista, é um livro, né, que destrói a família. Da onde? Estão cegas. A palavra aqui diz que há registros de situações que na Bíblia pessoas tomaram decisões como Davi, como Abraão, que destruíram coisas na família. Mas quando nós estamos no Senhor, nós somos restaurados por Ele. E se nós vestirmos este óculos, ou deixarmos com que essa lente, que é a palavra de Deus, entre nos nossos olhos, nós vamos conseguir enxergar melhor para fazer escolhas. O Alex passou por cirurgia aí nas córneas, né? Transplante, né? Como era difícil, né? E quando o Senhor restaura a nossa visão, coloca a lente da palavra nas nossas vidas, nós paramos de ficar batendo, né, nas coisas, tirando os tampãozinhos das coisas, tirando as dores do dedinho do pé. Nós vamos enxergar bem e as nossas decisões vão nos levar às bênçãos de Deus. Coloca a palavra à frente dos seus olhos assim, ó. Se você andar dessa forma, você nunca vai tropeçar na sua vida. Esses óculos aqui, ó, é o que eu falo para você, que é para ser feliz. Veja as decisões que você toma vão mudar a sua vida. Talvez você já está com a vida meia boca, né? Porque a gente sempre está em reforma, né? Tem umas camisetas que falam assim, ó, né? Me perdoe, em reformas. Estamos em reformas. Sempre estaremos até o dia que seremos glorificados em Deus. Então, se você está caminhando nessa reforma, né? Nós estamos caminhando na reforma lá em casa. Eu ainda falo que mais uns 20 dias, no mínimo, a gente vai continuar com essas reformas. Como é doloroso. Aí sai do quarto, dorme na sala, dorme na casa da mãe, dorme na casa dos outros, volta e misericórdia, né? É terrível. Quem já passou por reforma dentro da sua própria casa? Morando dentro. É difícil, gente. Não é fácil. Mas no final, quando você olha o que é feito depois, quando nós olhamos o que Deus fez depois da reforma, que é difícil fazer, quando nós colocamos o nosso coração nele, então nós podemos ver. Jesus diz assim para ele: venha na minha vida, muda a minha vida. Nós precisamos tomar as decisões certas, amém? Feche os teus olhos.